Nesse momento agora, eu vou chamar aqui ao palco o doutor Henrique Jorge Maia Costa, outro grande colaborador nosso, para poder passar um pouco da história da água de coco em pó para a gente. Doutor Henrique é médico, com residência em nutrologia, em intensivista da parte de UTI. Ele é médico nutrólogo e coordenador da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Geral Dr. Valdemar de Alcântara. É consultor de nutrologia do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, ISGH, que é o instituto que faz a aquisição de todos os produtos que vão ser distribuídos para todos os hospitais e postos de saúde do governo. Além disso, ele é coordenador da equipe multiprofissional da terapia nutricional do Hospital Regional da Unimed de Fortaleza, passando toda a descrição dos protocolos para os pacientes hospitalizados, além de ser parte da equipe de nutrologia, da equipe de transplante cardíaco, da unidade semi-intensiva do Hospital do Coração, Dr. Carlos Alberto Studat, além de atuar como médico endocrinologista. E o mais importante de tudo, é nosso professor do programa de pós-graduação em Biotecnologia da Saúde Humana e Animal. Muito obrigada, doutor Henrique. Muito obrigado, meus amores. É tão bom estar aqui, aqui é um ambiente tão bacana. Muito bem. No meu currículo eu tenho que botar aí 2 netos. Olha, eu penso assim, é onde eu vejo a importância do que vocês fazem aqui, não é? Para mim, eu tenho que entender um problema, qual a abrangência desse problema, qual a real repercussão desse problema, se a solução que eu estou dando, ela realmente é viável e quanto essa solução ela é efetiva. E ser efetiva significa conseguir fazer e dar resultado, né? Não é só ser eficiente ou conseguir fazer. Então, existem problemas que são muito grandes. Eu separei um deles para a gente discutir aqui, já que eram 20 minutos, né? Então, vamos nós. Bom, o que acontece é que nós estamos na Terra há mais de 2,5 milhões de anos. Então, nossos genes são velhos, muito velhos e cheios de mania, nossos genes reguladores. E eles nos imaginam como se nós estivéssemos ainda na época desse pessoal aqui. Então, a humanidade mudou muito rápido. E esses genes ainda não acompanharam tanto essas mudanças. Desses maneirismos que a nossa bioquímica, que a nossa biologia tem, é a proteção à energia. Durante desses 2,5 bilhões de anos, a gente acordava, não tinha iFood, não tinha a dona Joana, que faz nosso café da manhã lá de casa, não tinha a mesa farta, a geladeira. A gente amanhecia pensando o que eu vou comer e principalmente, como eu vou adquirir o que eu vou comer. Para comer, você tinha que subir em árvore, escalar a pedra, correr atrás de bicho, brigar com o vizinho que tinha muito precisar de energia. Então, Deus, bonzinho que é com a gente, porque Ele é muito bom com a gente, Ele desenvolveu um sistema chamado lipase hormônio sensível. Ela é chamada de lipase hormônio sensível porque ela é sensível a 2 tipos de hormônio. Primeiro, ao hormônio do momento do estresse. Porque basta você pensar um pouco e você vai ver que toda vez, para arranjar o que comer, nós passávamos por estresse. Todas essas atividades, subir em árvore, calar a pedra, correr atrás de bicho, bater no vizinho, tudo isso requeria uma situação de estresse. Então, ao liberar hormônios de estresse, principalmente noradrenalina e glucagon, a gente chegava nessa enzima e colocava um fósforozinho nela. Ao fosforilar essa enzima, a gente começa a queimar gordura e gerar energia. Essa energia nos tornava capaz de enfrentar as tarefas necessárias para arranjar o que comer. Quando a gente comia, vinha a insulina e reparava tudo. Pagava e pagava com juros. A gente começava a reabsorver aquele alimento, ganhar força e entrar numa situação de anabolismo. Então, eu saio da situação de alto catabolismo para uma situação de alto anabolismo. Então, essa foi uma grande solução, essa solução foi muito boa. De maneira que, se você estiver em jejum,
Você está no modo econômico. Olhe para esse slide que tudo da gente diminui. Taxa metabólica, catabolismo proteico, síntese proteica, balança, tudo fica no modo econômico. Não é? Quando tem jejum mais estresse, que é a hora que eu preciso arrumar o que comer, que é a hora do pega para capar, a hora do sobreviver, eu começo a mudar totalmente o meu metabolismo, por conta da influência desses fatores metabólicos. Não é isso? Então, isso é uma coisa que a gente é e tem que ser, e a gente tem que se adaptar a isso aí, porque nós mudamos muito rápido. Uma das nossas mudanças, sabe qual foi? A cirurgia. Tem gente que diz que cirurgia é um estresse, é um trauma controlado. Gente, a gente só controla o gemido. O resto tudo, o anestesista controla a dor. Mas o resto tudo funciona como um trauma, como outro qualquer. É colágeno se misturando com fator de Rajma, né? fator de coagulação. Então, isso gera uma informação de estou pebado, não tenho como arranjar o que comer. Vou gerar energia. E isso cria a inflamação. Então, a inflamação não é uma bobeira do organismo. A inflamação é um método de sobrevivência. Entendeu? Então, o trauma cirúrgico causava muito isso. Então, esse paciente, ele ia enfrentar esse metabolismo do estresse e do trauma de uma maneira muito vigorosa. Informação 1. Informação 2. Em 1946, esse cara chamado Mendelsohn descobriu que muitos pacientes que iam para a cirurgia e, portanto, eram anestesiados, eles vomitavam durante a cirurgia, faziam pneumonias aspirativas volumosas e morriam. Então, passou-se a adotar um jejum pré-operatório, porque você não podia comer. E essa coisa, nós na medicina somos muito síndrome de Gabriela, né? Eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, não mudo nunca. Então, aquele medo, tudo que a gente tem medo, a gente abraça com maior vigor. Então, criou-se um medo terrível para a alimentação no pré-operatório. E o jejum de 12 horas antes da cirurgia era o que corria. No hospital ainda é pior, porque o que acontece é que meia-noite a enfermagem coloca lá jejum 0 até cirurgia. Se a cirurgia for 4 horas da tarde, nós passamos mais de 12 horas sem comer. Então, nós vamos para a cirurgia como num jejum prolongado. Quando chega nesse jejum prolongado, aqui é outros trabalhos mostrando sobre a pneumonia, né? Aí, quando a gente vai para esse jejum prolongado, a gente vai para uma cirurgia. E o que é uma cirurgia? Um trauma. Quando gera trauma, vem inflamação, vem a hipoinsulinemia. Quando vem um trauma, nós estamos sujeitos à queima de gordura, produção de energia excessiva e um entendimento fortíssimo de catabolismo. Então, a hipoinsulinemia seria altamente prejudicial para o paciente que é operado. Então, nós entramos num trade-off que precisávamos escolher que risco nós vamos evitar. O da pneumonia aspirativa ou o risco de uma inflamação maior gerada pelo trauma cirúrgico associado a um jejum prolongado. Então, criou-se a ideia de que eu poderia diminuir essa hipoinsulinemia, e se assim eu fizesse, eu ia diminuir a cetose, eu ia diminuir a queima de proteína, eu iria diminuir a resistência à insulina, eu iria diminuir essa fase inflamatória que tem na cirurgia. Então, olhe que isso é um problema pesado e um problema que vale a pena se investir. Então, só para a gente ter uma ideia, ano passado eu fui olhar no DataSUS, foram 1.366.732 cirurgias eletivas. Então, a gente entende como é complexo o problema e entende como é abrangente o problema. Não é isso? Bom, então a Cochrane, em 2005, já tem 20 anos isso, ela disse que se a gente fizesse soluções que fossem de fácil absorção, que o estômago esvaziasse não demoradamente, e fizesse isso até 2 a 3 horas antes da cirurgia, nós teríamos uma hipoinsulinemia menor e nós teríamos uma boa condição de um pós-operatório, uma melhor condição no pós-operatório. Entendeu? Então, quanto? 10? Ah, tá bom. Eu sou muito preocupado com o tempo. Então, a gente passou a entender, fazer alguma coisa
com esvaziamento, principalmente carboidrato, porque se eu preciso de insulina, eu tenho que dar carboidrato. Se eu der um carboidrato muito simples, olha, continuando a lógica, esse pico de insulina é rápido e cai rápido. Se eu der um carboidrato muito complexo, esse carboidrato vai demorar a formar esse pico e pode ser que ele faça esse pico depois do momento cirúrgico. Então, a sociedade americana começou a planejar os tipos de líquido que a gente podia fazer nessas 2 horas antes da cirurgia, inclusive o tempo. Não é? Aqui, o doutor Aguilar, que fez parte da minha mesa, a minha banca de doutorado, é uma das pessoas no mundo, mais reconhecidas no mundo, sobre estudos sobre essa demanda. E ele tem uma solução, ele propõe uma solução de 200 ml de água com 50 gramas de maltodextrina. Mas nenhum produto no Brasil, eu digo isso porque lido com isso todo dia, sou responsável por MTN, já fui do Hospital da Unimed, já fui do Hospital do Câncer, sou do Hospital de Messejana. Então, isso é uma coisa muito difícil de dar, porque os produtos não oferecem essas 50 gramas de carboidrato. E quando oferecem, há um monte de medo. Medo de hiperglicemia, medo do paciente não esvaziar o estômago. Então, nós vivemos no medo. Né? Então, o projeto Diretrizes de 2016 já era o Conselho Federal de Medicina dizendo você tem que fazer. Deixou de ser um conselho para ser uma obrigação. Inclusive, as firmas que fazem qualificação, nível 1, nível 2, nível 3, uma das primeiras coisas que elas agora, qual é o seu protocolo de jejum pré-operatório encurtado. Então, hoje os hospitais são cobrados por isso. Então, o que é que nós fizemos? O INEM também já falava muito sobre isso. Então, o que é que a gente fez? Tentar descobrir, tentar modular um produto que oferecesse esse carboidrato, que utilizasse a água de coco em pó, que estava muito em voga na época, para esse jejum pré-operatório de curta duração. O que é que nós fizemos? Entramos com o Conselho de Ética, então, a gente precisava fazer 50 gramas e 200 ml. Entramos no Conselho de Ética e começamos a planejar o produto. Nós tínhamos que competir com um produto que o hospital já usava, para cegar, dizer que nós não tivemos interferência em quem a gente está olhando, a gente utilizou justamente o produto que ganhou a licitação no hospital em questão. Isso foi uma maneira que a gente teve de não mostrar a influência do pesquisador sobre o produto a ser comparado. Mas os produtos a serem comparados, eles eram muito próximos entre eles. O máximo a oferecer era 25 gramas e o preço era um preço muito alto. Então, nós fizemos o nosso produto, né, que a gente chamou de ACP Surgery, né, tinha que ter o nome em inglês, é claro, porque ele é muito chique. E esse produto, nós caracterizamos quimicamente esse produto, mostramos, era incrível a oferta de nutrientes que eu estava dando ali. Mas o que era mais impressionante era que eu estava dando 50 gramas, eu estava dando num pH muito bom, não é? A gente até arrumar a caixinha já com o visor de quantos ml de água a gente tinha, então nós planejamos até a garrafa, certo? Mostramos o plus a mais que esse produto tinha, muito mais do que só maltodextrina, é isso? E aqui era o produto concorrente. Insisto que esse foi o produto que ganhou a licitação, feito pela Bionexo, com toda a licitude que tem o hospital em questão, não é? Então, nós mostramos que ele tinha um grau de solubilidade muito alto. Nessa época, eu fui com a doutora Cristiane para um congresso brasileiro. Aí eu só fazia assim, eu chamava o povo, pegava a solução e botava lá água. Nem falava nada, me exibia. Aí, rapaz, era incrível como, ó como é que ficava. E ainda fica assim. Então, o produto tinha uma solubilidade muito boa. E ainda por cima, não era um produto enjoado, porque você está nervoso. Você está à noite toda, nós fizemos um outro teste de aceitação, mas esse foi em outro hospital. Então, você está com sede, está com tudo, você bebe um produto enjoado, com gosto enjoado, é muito ruim. Antigamente, os pacientes nos hospitais achavam ruim o sabor e o enjoo que ficava depois que eles tomavam maltodextrina pura, já com 8 horas de jejum. Então, o produto tinha uma sensação muito boa. Então, nós fizemos um estudo duplo cego, nós utilizamos o nosso versus o outro, botamos tudo na mesma embalagem, porque o outro produto também vinha em pó, a gente tinha que diluir.
nós diluímos tudo na mesma garrafa, cegamos a amostra e analisamos. Primeiro, leucócitos totais. É claro que a gente tem que ter uma avaliação um tanto quanto subjetiva, mas a gente marcou que viríamos antes. Porque leucograma, é o nosso marco. Se a gente achar que leucograma é uma avaliação pequena, mas é o primeiro passo que a gente faz no pós-operatório é pedir o leucograma. O leucograma passou de 10 mil, a gente passou de 14 mil, a gente sai correndo. Então, mostrou que os nossos leucócitos ficaram, em média, perto de 10 mil. 5 minutos, não é isso? Estou de boa, estou terminando. Aqui, o sódio, eu treino, até decoro essas aulas. Eu sou abestada, tenho que decorar. Aí, sódio, o sódio, que é outra preocupação que a gente tem nesses pacientes, o sódio alto, ele se mostrou também melhor do que o produto normal. Significativamente melhor, a diferença era importante. Mas o potássio, que é outro problema para a gente, você vê que a área está dentro do limite normal. O pontilhado vermelho é o nosso. Ele está todo dentro do valor normal. O que mais impactou, na realidade, em termos dos nossos observadores, de quem a gente tinha que agradar, foi a glicose. Porque muitos pacientes eram diabéticos. Nós demos para todos os pacientes. Porque, veja bem, a contraindicação do protocolo para o Conselho Federal de Medicina é cirurgia de emergência, naquela época, mulheres, as grávidas e os pacientes que faziam cirurgia do trato gastrointestinal alto. Então, o ponto de exclusão do protocolo foi o nosso ponto de exclusão. Todos os outros foram feitos seguidamente. Então, e a glicose se comportou muito bem, né? Então, agora, o grande valor foi na aceitação. E nós usamos no nosso hospital durante muito tempo. Na época da pandemia, a fábrica parou, porque a fábrica era da universidade. Parou e nós paramos de fornecer e ainda não voltamos. Mas o nível de aceitação era muito alto. Nós já usávamos em duas instituições, no Hospital Regional da Unimed e no ISVH. E a aceitação era maravilhosa. Quando uma coisa tem 97% de aceitação, como ótimo, a coisa realmente é gostosa. Então, a gente montou um produto, um bioproduto, que atendeu uma problemática muito importante, aumentou a adesão ao protocolo de jejum pré-operatório de curta duração, num preço muito pequeno, né? Eu fiquei pensando numa solução pequena e alta. Quando eu era menino, que a mamãe comprou o telefone, aí ela tinha a maior preocupação de a gente ficar ligando. Aí ela arranjou essa solução, um cadeado. Então, existem soluções simples, de baixo custo, que resolvem grandes problemas, tanto do que a gente quer, como de uma maneira econômica. Obrigado.